embora, sem mais delongas. Pode começar a gravar. Prontinho, pode iniciar. Pessoal, boa noite. Todos que não me conhecem, meu nome é David, eu vou ser o professor de vocês de operações logísticas. Eu sou formado em logística, sou tecnólogo, e eu já quero deixar aqui uma coisa bem clara, que muitas vezes as pessoas pensam que só porque você é tecnólogo, você estuda menos do que uma pessoa que fez administração ou engenharia. E só para vocês terem uma ideia, tá? No meu curso era um TCC por semestre. Quem conhece aí sabe o que eu estou falando. Um trabalho de conclusão de curso por semestre. Então, e além disso, a minha experiência profissional. Eu me formei em 2011 e desde 2014 eu tenho trabalhado na área de logística ou áreas relacionadas a ela, com a entrega de distribuição de produtos, operações logísticas complexas, cadeia de distribuição, cadeia de suprimentos. Então, parte do conhecimento que eu vou passar para vocês aqui, com base naquilo que é da minha experiência profissional, e parte daquilo que é importante, é interessante para o curso de operações logísticas. Então, se a gente está falando de uma operação logística, a gente tem que entender o seguinte: o que é uma operação logística? Ou o que são operações logísticas? Tá? Eu vou abrir minha apresentação aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Assim, além disso, eu tenho formação em logística, formação não concluída ainda em filosofia e matemática, mas já terminei as licenciaturas, falta a diplomação. Atualmente sou estudante de engenharia civil e o que mais? Fiz 2 cursos de inglês na BYU, Idaho, foi online, mas foram 2 anos. Fiz uma primeira vez em 2014 e a segunda vez agora, mais recente, em 2023. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vou colocar no F5. Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos importantes para essa aula, que, primeiro, diz respeito à atualidade que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos presenciando, e também aquilo que tem sido, o que são as operações logísticas, é óbvio, isso é da matéria, mas um pouco da logística atual, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês esses 2 pontos. Aqui, ótimo. Aqui. Aí. Bom, vamos lá. Bom, depois eu vou fazer vou deixar ele no padrão que nós, da Escola Politécnica, temos, tá? Mas isso é só para a gente começar só para a gente refrescar aqui a nossa memória, para tentar entender como é que funciona o processo da cadeia de distribuição logística. Vamos lá, operações logísticas. Então, nós temos aí alguns pontos importantes que é da cadeia de suprimentos. Por exemplo, uma operação logística. Vamos colocar uma operação logística só. Se você tem, por exemplo, a entrega dos produtos da loja até o cliente, é uma operação logística. Então, vamos colocar como exemplo assim, Mercado Livre. Você fez uma compra, um pedido pelo Mercado Livre, e esse produto chegou na sua casa. O meio de transporte utilizado são diversos, né? Caminhão, van, moto. Aí você tem uma operação logística, que é a entrega do produto do fabricante, do comerciante que te vendeu, até a sua residência. É uma operação logística. Agora, se você tem uma operação... Agora, o Mercado Livre tem que recolher esse produto para ir fazer a entrega na sua casa. O Mercado Livre tem que recolher esse produto para fazer a distribuição dele. Nós temos uma outra operação logística. Você comprou um produto lá da China
e esse produto chegou até o Porto de Santos. Então, você tem uma terceira operação logística, e assim por diante. Então, sempre que você tem a cadeia de distribuição, e aí vamos lá atrás, já ensinei para vocês, e já em outras aulas passadas, mas quem está começando agora, logística é o gerenciamento da entrega de produtos ou serviços do ponto de origem até o ponto de consumo. Não confundam. Logística é a entrega de produtos ou serviços, é o gerenciamento, né, de produtos ou serviços do ponto de origem até o ponto de consumo. Então, nós temos aí toda a cadeia de suprimentos na definição do que é logística. Mas dentro da logística, nós temos a operação logística, que é justamente quando você faz a entrega desse produto. Se você vem para nós, que somos da logística, vem para nós a matéria, vem para a fábrica, né? A matéria-prima e também recebe a demanda desses produtos. Então, existe um processo fabril de manufatura desses produtos até eles se transformarem em produtos acabados. Isso já é também uma outra operação logística. Próximo tópico aqui, deixa eu ver aqui. As operações logísticas desempenham um papel fundamental na eficiência organizacional. Elas garantem a entrega de produtos no momento certo e otimizam os recursos da empresa. Este levantamento sobre operações logísticas inspirará você a reconhecer seu impacto significativo na cadeia de suprimentos e na satisfação do cliente. Deixa eu ver aqui. Escopo das... Eu defini para ficar claro para vocês, eu defini essa apresentação de forma bem clara, para vocês entenderem, tá? Então, o primeiro passo de uma operação logística é o escopo das operações. O escopo das operações. Vamos falar sobre um pouco, depois eu passo para o próximo slide aqui. Aqui você tem que ter um motivo. Por que você vai fazer a distribuição de determinado produto? É um motivo. Eu preciso que esse produto, esse pedido, esteja estrategicamente localizado. Então, por exemplo, nós temos mercadorias. Eu já entendi como é que funciona algumas coisas aqui, né? Eu moro em Araxá faz mais ou menos uns 4 anos, e eu vim de São Paulo para cá. Então, por exemplo, eu sei que é uma cidade muito perto de São Paulo. Tem duas cidades aqui de Araxá, duas cidades muito próximas aqui de Araxá, que é Franca e a próxima é Ribeirão Preto. É óbvio que essas cidades, pelo tamanho que elas têm, provavelmente o CD onde é armazenado esses produtos, as mercadorias, nós temos algumas rotas. Por exemplo, nós temos Uberaba, nós temos Franca e nós temos Ribeirão Preto. Então, nós temos também Uberlândia, um pouco depois. Então, nós temos aí um nicho, pelo menos de 4 grandes cidades, e essas 4 grandes cidades, médio ou grandes cidades, elas abastecem Araxá, que é de menor porte. Então, nós temos uma operação logística aí. O pedido vai para Ribeirão Preto, ele vai para Franca, ou ele vai para Uberlândia ou Uberaba. Lá você tem um CD que armazena esses pedidos. Você tem a demanda, e a demanda que são os clientes, que são as pessoas comprando esse produto lá do ponto de origem, lá do camarada que está vendendo ele, vai até esse CD e desse CD vem para cá. Então, nós temos aí uma operação logística diversa, porque você tem o transporte do ponto de origem, que é da fábrica, ou do vendedor, do comerciante que está vendendo esse pedido, chega até o centro de distribuição e do centro de distribuição até você, que é o cliente final. Então, nós temos operações logísticas, nós temos um escopo da operação logística. O porquê que eu vou fazer estrategicamente esse CD, esse local onde as pessoas vão comprar os seus produtos ou pedidos.
Por que que nós vamos fazer determinado armazém, determinado CD em determinada cidade? Fica mais fácil? Tem rota, tem... Geralmente, vocês podem ver, podem perceber o seguinte, sempre que você passa numa rodovia, você vai lá, você vai ver um centro de distribuição logístico lá. Isso é estratégico? É uma rodovia. Nós estamos falando de escoar esses produtos que chegam até lá de forma mais ágil, mais rápida. Você vai ter um caminhão rodando aí a 80 quilômetros, no mínimo, tá certo? Então, nós temos aí uma operação logística estratégica. Existe um motivo para aquele CD estar naquele local. Existe uma razão para ele estar lá. Então, nós temos aí o escopo. Ó, eu vou falar de uma atualidade aqui. Nós temos agora em andamento no Brasil, atualmente, nós temos um projeto, um mega projeto aqui, que vai ser feito no Brasil, que é a Bioceânica. A Bioceânica é uma ferrovia que vai ligar a Bahia, vai cruzar o Brasil de ponta a ponta. A Bioceânica ela vai levar produtos, vai ter do Porto da Bahia até o Porto de Xangai, no Peru. Essa é a Bioceânica. E vai ser feita toda uma malha rodoviária para esses produtos chegarem até lá. E qual que é a razão? A razão é que a China quer que esses produtos, os produtos brasileiros, cheguem mais rápido ao seu país, que é na Ásia. Então, vocês estão acompanhando por aí a briga entre Estados Unidos e China. Vocês devem estar acompanhando na televisão, na mídia. O que acontece? A China, ela se tornou o maior comerciante do mundo. Não tem como. Nós temos uma população que é 10 vezes maior do que a do Brasil, 10 vezes maior do que a dos Estados Unidos. E nós temos um público consumidor lá. E nós temos fábricas, e, enfim, o custo da mão de obra lá é barato. Ou seja, ao passo que os Estados Unidos estavam se preocupando com guerras, a China estava se preocupando em vender os seus produtos. E eles conseguiram. Então, é disso que se trata. Aí, o que acontece? Viram que no Brasil há um gargalo na operação logística. Pelo mar. Tudo vai ser tudo pelo mar. Até chegar na China, são 30 dias. Com essa nova ferrovia bioceânica, que vai ligar a Bahia até o Peru, nós vamos ter produtos chegando na China em 17 dias. É disso que nós estamos falando, tá certo? Outro ponto interessante aqui, para vocês entenderem um pouco do que é o multilateralismo que está todo mundo falando aí. Alguns representantes eu não vou citar aqui exatamente quais, primeiro preciso ter certeza dessa informação, mas alguns representantes, alguns presidentes de alguns países costumam dizer o seguinte: olha, quando eu ia procurar os Estados Unidos para pedir ajuda, eles me ofereciam um sermão, críticas, né? Quando eu ia procurar isso, alguns representantes eu vou depois procurar exatamente quem falou isso aí, tá? Quando eu procurei a China, o mínimo que eles me ofereceram foi um aeroporto. Então, nós estamos falando de uma infraestrutura pesada de logística que vai atender interesses, tá certo? E uma operação logística complexa como essa, que eu estou acabando de falar, ela atende a interesses. Então, tudo é interesse. Espera aí. Ó, se você vem pelo Porto de Santos, você gasta 30 dias para me entregar o meu produto aqui. Agora, se você vem pelo Peru, que é o Porto de Xangai, que foi a China que fez também, tá? Você gasta, e você ligar a Bahia até o Peru, e isso é possível, é uma malha rodoviária de 1.500 quilômetros, segundo eu vi ali, eles vão entregar esses produtos no Porto de Xangai, que é o maior da América Latina, já é considerado o maior da América Latina, com capacidade para grandes navios que fazem o transporte das mercadorias,
E a promessa, até então, é que esses produtos cheguem na China, no Oriente, até 17 dias. Ou seja, haverá uma economia, uma redução no tempo da entrega gigantesca aí, tá certo? E onde é que você se encaixa? Você, profissional de logística, você vai operar logística nesses locais. Você vai ser contratado para fazer roteirização, para fazer a entrega, a distribuição, para organizar o fluxo da cadeia de suprimentos, pelo menos uma pontinha dela, você vai ser responsável por uma parte interessante e importante dentro da empresa. Qual é o melhor custo-benefício? A decisão pelo melhor modal passa pelo profissional de logística, tá certo? Então, eu já lidei com situações em que nós tivemos que definir se eu queria, como profissional de logística, se eu queria vários caminhões fazendo a entrega ao mesmo tempo, ou uma entrega só, ou um caminhão só fazendo uma entrega para todo mundo. Então, o que é melhor? Olha, se eu tiver vários caminhões entregando ao mesmo tempo, a entrega vai ser mais rápida. Você tem até 5 horas para fazer as entregas. Porém, o custo vai ser maior. Então, se eu tiver aqui um caminhão só, entregando para todas até as 5 horas, eu vou estar economizando. Por quê? Eu vou ter um caminhão fazendo a operação logística, um só caminhão fazendo a operação logística, e eu não vou ter o custo que eu teria com 12 caminhões, 9 caminhões, 8 caminhões, que seja. Eu vou ter um caminhão entregando para todo mundo, até as 5 horas. Tá de boa, tá tranquilo. Não vou ter o problema do custo lá na operação. Porque a frota, muitas vezes, a frota da empresa não é própria. Então, você vai precisar se preocupar com isso. Se a frota da minha empresa ela não é própria, ou ela é terceirizada, eu vou precisar reduzir ela ao máximo. Porque eu vou contratar todo mundo para trabalhar, para fazer a mesma coisa. Muitas vezes isso não funciona. Mercado Livre. O Mercado Livre possui uma frota própria. Tem a frota do Mercado Livre. Geralmente é um motorista contratado, ele se dispõe a oferecer o seu veículo, minivan, van, caminhão, fiorino, enfim, saveiro, o que seja. Ele se compromete, ele é contratado por uma empresa, não é o Mercado Livre, não é contratação direta. Eu estou falando do que eu sei que eu estou falando para vocês, tá? Porque eu já trabalhei no Mercado Livre fazendo a entrega para eles. Eu tinha 2 fiorinos na época, então eu fiquei inteirado. É uma empresa transportadora, contrata você para você prestar serviço para o Mercado Livre. Aí, se você quiser colocar um adesivo no seu carro, você tem lá tipo uma bonificação a mais por você estar cedendo o seu veículo para fazer a entrega dos produtos do Mercado Livre. Entenderam? Então, eu tinha lá esses carros, eu fazia o transporte do Mercado Livre, do CD ali do Mercado Livre, que ficava em Cumbica, para a região de Guarulhos e São Paulo. Então, o motorista saía com um carro meu e eu saía com outro. E assim por diante. Então, o Mercado Livre me pagava. Aliás, essa empresa me contratou em nome do Mercado Livre. Não foi uma contratação direta. E assim funciona. Isso reduz custo? Reduz. Por quê? Não é uma contratação direta. Pode existir contratações diretas, mas nós temos a questão da operação logística, o custo da operação. Então, existe aí, e você tem que ter um motivo para a operação logística. Não é uma coisa assim aleatória, que nós vemos CDs próximos de aeroportos, ou CDs. Eu passei aqui na Vila Industrial, quem conhece sabe. Eu vi ali um CD ali do Zema. Eu acredito que foi isso mesmo, um Zema, um CD de imóveis ali dele, né? Então, o que acontece? É uma operação logística estratégica. Por quê? Você pode ver onde ele está localizado. Próximo do aeroporto. Está próximo? Ou ele está... Não. Ele está próximo da rodovia ali que vai para Uberaba. Então, fica mais fácil para ele escoar os produtos dele. Ele é estratégico. Quando ele montou esse CD, ele pode tanto trazer por dentro aqui do Guarujá,
como pode escoar direto esses produtos lá pelas rodovias, lá pela rodovia que vai direto para Uberaba. Ele pode pegar o caminho inverso e ir para Franca fazer a entrega. Então, aquela localização ali, ela é estratégica. Houve um motivo para ele fazer ali. Não é aleatório que ele fez ali o CD de entrega dele, dos produtos dele, tá certo? As operações logísticas são essenciais para garantir que os produtos cheguem aos seus destinos de forma eficiente. Isso impacta não apenas a lucratividade, mas também a imagem da marca. Investindo em logística, você aumenta a satisfação do cliente e se destaca no mercado. Basicamente é isso, é interesse, é atender o cliente rápido, é você fazer o produto chegar, demorou muito para chegar, faz tantos dias que eu pedi e tal, e não chegou, veio chegar agora, tudo. Aquele produto que chega mais rápido, que é o que garante a maior satisfação do cliente. Você tem dois aplicativos muito utilizados aqui, que eu sei, que é o Shopee, a Shopee e o Mercado Livre. Isso é em todo o Brasil, obviamente. Mas você tem aí uma coisa que é a questão da entrega. Você tem uma empresa se comprometendo a entregar o seu pedido, dependendo do caso, se você pagar o frete, ali em 24 horas, ou seja, de um dia por outro. Você comprou hoje, amanhã está na porta da sua casa. E a outra dispensa o pagamento do frete, mas vai te entregar, sabe lá Deus quando. Então, há uma demora na entrega do pedido. Essa demora deixa o cliente insatisfeito. E a importância, a logística, ela tem que tratar da questão do escopo, que é a ideia, por que você tem que montar lá o seu centro de distribuição e fazer a entrega rápida, e você também tem que tratar da questão da satisfação do cliente. Então, o cliente, a pessoa fica contente. Comprei meu pedido agora, já chegou na minha casa, está tudo bem. As pessoas colocam foto lá no aplicativo, olha, chegou tudo bem, a mercadoria estava legal, o pedido estava bom, etc. Comenta a sua satisfação lá no aplicativo, tira fotos, dá uma estrelinha, né? Nós temos as estrelinhas lá, você coloca 2 estrelinhas, 1 estrelinha, até 5, se foi ótimo ou bom, ou se foi péssimo, você coloca 1, ou se não atendeu a sua necessidade, você pede a troca, ou, enfim, há uma cadeia de suprimentos aí de entrega de logística reversa e logística ativa, tá certo? Então, quando você vê um CD próximo de uma rua, por exemplo, próximo de uma rodovia, é estratégico ele estar ali. Jamais, dificilmente você vai ver pontos de coleta num bairro, por exemplo, como o Ursiano Lemos, ali na Mangabeiras, por exemplo. Eu estou citando alguns nomes aqui, porque eu estou começando a conhecer um pouco da cidade, tá? Aí você tem o centro, aí você tem a Vila Silvéria. Aí o que acontece? Você vai ter, nessas regiões, pontos de coleta, mas você não vai ter o CD, o centro de distribuição daquela marca, daquele pedido. Você não vai ter. O centro de distribuição, geralmente, ele fica em avenidas, em rodovias, próximo à rodovia, muito próximo de aeroportos, ou rodovias de ligação, de acesso, etc. Então, existe uma estratégia por trás. Ele quer fazer a entrega rápido, ele não quer que demore, e assim por diante. Quando as operações logísticas são bem executadas, é o que eu acabei de falar para vocês, os clientes recebem seus produtos de forma rápida e eficiente. Isso gera confiança e fideliza os clientes. Essencial para o crescimento a longo prazo. Um cliente satisfeito é um defensor da sua marca. É como eu falei para vocês, eu defendo a marca tal, porque agora mesmo tive uma experiência muito boa com a marca de um tênis. Eu gostei do modelo, da qualidade. Eu achei muito mais interessante do que a concorrente famosa do tênis. Então, peraí. E também a entrega foi rápida, tá certo? Então, nós temos aí uma operação logística de entrega. Eu já decidi, eu quero essa marca para mim. Eu gostei da marca, eu quero essa marca. Produtos dessa marca. Eu não quero abrir com outra marca. Eu tô fiel dessa marca agora. Por quê? Porque eu gostei da entrega, eu gostei do produto,
eu gostei da maneira como eu fui atendido, essencial para também que a operação logística seja exitosa, é também o atendimento. Mas isso é um outro departamento agora que nós vamos tratar. Nós estamos tratando do físico lá, do executivo, a hora que você pega e entrega. Tá? Então, nós temos aí alguns impactos na satisfação do cliente. Eu estou me sentindo impactado. O tênis é bom, a marca é boa, não é a marca que todo mundo conhece, que todo mundo costuma utilizar, mas para mim é uma marca muito boa, está ali entre a marca boa e a marca ótima e a marca razoável, mas ele está ali no meio. Mas assim, eu fiquei muito satisfeito com o produto. Aí eu fui estudar a história da empresa. Aí descobri que a empresa fez o produto, o tênis, que no caso eu comprei, pensando na pessoa que gosta de andar, que gosta de caminhar, que gosta de ir para uma academia. Ó, a estratégia. A outra marca, não. A outra marca que é aquela coisa do esportista vitorioso. Aquele esportista que ganha todas as modalidades. Então, não é, se vocês estão entendendo o que estou falando? Ó, existe uma marca que está focada naquele atleta vitorioso, aquele atleta que vence todas, que ganha todas. Aí ele aparece lá, usa esse produto aqui. E existe essa marca, que eu também não vou citar o nome aqui agora, mas eu vou falar para vocês. Eu fiquei satisfeito, impactado, por quê? Vai me ajudar porque foi focar, ela, desde que essa fábrica começou, ela foi focada em produtos para pessoas que gostam de atividades físicas. E não é aquele cara atleta, é aquele cara que gosta de uma atividade física, que vai para uma academia, que faz uma caminhada. Ele foi pensado nessa pessoa, nesse público. Então, eu me identifico 100% com essa marca. Por quê? Porque ela atingiu ela impactou o meu público, e o público-alvo. Ou seja, aquelas pessoas que não é rato de academia, não são atletas, né? Atletas vitoriosos de Olimpíadas, mas é aquele público que gosta de fazer uma caminhada, de andar, etc. Então, olha o impacto que a marca tem. Olha como ela trabalha a questão do cliente gostar, do público-alvo, que é uma outra questão também. Alcançar eficiência logística. Para alcançar eficiência, é necessário alinhar processo, tecnologia e equipe. Avaliar continuamente essas áreas garante que a empresa se adapte à mudança do mercado. A estrutura da cadeia de suprimentos. Uma cadeia de suprimentos eficaz é composta por fornecedores. Atenção, hein? Uma cadeia de suprimentos eficaz é composta por fornecedores, fabricantes, distribuidores e clientes. Cada componente deve estar bem integrado para garantir que a informação e os produtos fluam smooth, né? Fumaça, na verdade. Investir na estrutura é um passo crucial. Depois eu vou adaptar aqui para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Pessoal, o que acontece? Tudo isso, fornecedores, clientes, tudo tem que estar alinhado, pessoal. Numa cadeia de suprimentos, você, como profissional logístico, você vai ser responsável por alinhar essa integração do fornecedor com a empresa onde vocês vão trabalhar. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Qual é o tipo do fornecedor? Eu trabalhei para uma empresa multinacional, uma época, em que eu tinha que fazer um alinhamento perfeito do fornecedor com a empresa que eu trabalhava. Então, por exemplo, não ia adiantar de nada eu ter um fornecedor, estou comprando naquela pessoa ali, tal, etc. Não é assim que funciona. Há todo um estudo daquele fornecedor. Eu tinha que fazer um levantamento de pelo menos 5 documentações municipais, estaduais, federais, a questão de impostos. Por exemplo, a Caixa, vou dar um exemplo para vocês, tá? A Caixa ela emite um certificado para a CNPJ. Então, por exemplo, se aquela empresa está falhando
com o FGTS, é possível que a Caixa forneça a informação se essa empresa é devedora do FGTS. Então, por exemplo, eu não era contratado fornecedores que tinham encargos com o FGTS. Então, se ele não está pagando nenhum empregado que ele contratou, então você acha que essa pessoa, esse fornecedor, tem condições de fornecer um serviço com qualidade e eficiência? Não tem, né? Porque não paga nem o FGTS dos funcionários. Então, por aí vocês analisam. Então, eu fazia o levantamento até disso. Eu tinha que fazer a consulta, e é público, né? É público, é Caixa, é público. Então, eu podia lá colocar, você até hoje pode, tá? Você vai lá na Caixa, consulta o CNPJ, e lá é emitida uma certidão, você coloca os dados da empresa, e são dados públicos, obviamente. E você pode saber se essa empresa ela é devedora do FGTS. Então, geralmente não aponta nada. Mas, se tivesse alguma... Se a certidão... Porque é assim, ó, a Caixa não vai falar, não vai dizer que aquela empresa é devedora. Mas no momento que você pede para extrair a certidão, aquela certidão que você pede para a Caixa, que é governo, na verdade, né? A Caixa, como vocês sabem, é um banco público do governo. Então, por ela vêm as informações de financiamento de imóveis, etc. E outros pagamentos, benefícios sociais, etc. Então, vem tudo via Caixa Econômica, né? Aposentadoria, porque é um banco público do governo. Então, o que acontecia? Se por acaso eu não conseguisse aquela certidão, naquele momento, eu tinha que, como eu estou falando de fornecedores, tá? Que é um ponto só, tá? Não estou falando aqui do fabricante, nem da distribuição. Estou falando aqui do fornecedor. Então, o que acontece? Aquele fornecedor, eu fui lá pesquisar, aquele fornecedor, eu fui pesquisar as informações dele na Caixa, e a certidão, não foi possível eu emitir aquela certidão. Então, eu não podia cadastrar aquele fornecedor. Eu tinha que fazer o seguinte, entrar em contato com o fornecedor e explicar para ele, olha, foi feita uma pesquisa e nós não conseguimos a sua certidão de declaração lá do FGTS. Assim que o senhor conseguir, o senhor, a senhora, etc., vocês conseguirem, favor entrar em contato ou enviar para a nossa empresa, etc. E aquele fornecedor, ele era rejeitado. Então, vocês começam a perceber que existe o quê? Existe um alinhamento, você tem tudo perfeito ali funcionando. Cada componente deve estar bem integrado. Ou seja, para aquele fornecedor fazer parte do rol de fornecedores da empresa onde eu trabalhava, eles tinham que estar rigorosamente em dia com o pagamento, principalmente coisas pequenas, FGTS, por exemplo, que por uma empresa é ali 10%, 8% do salário do funcionário. Mas, se ele estivesse falhando com o pagamento desse benefício, ele não poderia, uma empresa séria faz isso, tá? Uma empresa séria trabalha dessa forma. Ele não poderia prestar serviço para a empresa onde eu trabalhava, porque estava devendo para o FGTS. Então, a empresa já, por lógica, se está devendo tributos federais, tributos municipais, se não paga FGTS, o que esse camarada quer fazer, quer fornecer serviço aqui na empresa? Então, não entrava, não era possível. Eu não sei como está hoje, né? Mas, naquela situação, as empresas sérias sempre trabalham dessa forma. É exigido o PPRA, da segurança do trabalho, para pessoas que vão trabalhar lá dentro da empresa. É feita uma série de exigências. O fornecedor tem que te fornecer essas informações. Se você for um profissional de logística que for trabalhar nessa área de fornecedores, pesquisa de fornecedores, você vai ter que lidar com documentação. Fabricante que não é bem visto pelo mercado, que não tem uma classificação muito boa. Esses fabricantes, eles podem te fornecer o produto. Não chega a ser uma via de regra. Você tem que rejeitar, porque você vai precisar do pedido. Mas só que você vai ter que ter
vai ter que ter um bom trânsito aí, não vai ser todos os produtos que você vai comprar com essa pessoa. O distribuidor, aquela pessoa que tem o centro de distribuição, que vai fazer entrega para você, você vai precisar saber se cumpre prazo, se cumpre prazos, se atende bem, se faz a entrega no tempo adequado para o cliente, tá certo? Então, tudo isso tem que estar alinhado, gente. Fluxo de informações. O fluxo adequado de informações e materiais é vital para o sucesso logístico. Utilizar a tecnologia para monitorar e otimizar cada etapa da cadeia garante que todos os participantes estejam na mesma página, tornando as operações mais eficientes e eliminando desperdícios. Gente, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de tecnologia de ponta agora. Às vezes as empresas usam um SAP, alguma coisa assim, mas nós estamos falando aí, já para alguns anos para frente, coisa de 5 anos, eu vou colocar em prazo máximo, né? Nós vamos ter cadeias de suprimentos gerenciadas por inteligência artificial, tá bom? Então, nós vamos ter coisas... o profissional da logística vai ser pago para organizar esse fluxo de informações, tá certo? A informação, ela está lá, pronta, mas você vai precisar organizar. Então, nós vamos ter inteligência artificial muito forte entrando nessa área. Nós já temos na China nós não temos lá motorista de aplicativo. Nós temos o motorista de aplicativo, mas nós temos o carro que já funciona de forma automática. Tá certo? E a tendência tecnológica, ela pegou, com a inteligência artificial, ela pegou uma espiral de ascendência. O que é uma espiral de ascendência? Imagina só, ela vai só aumentando cada vez mais. É uma espiral, né? Ela vai aumentando, ela vai aumentar. E a inteligência artificial é uma coisa muito forte agora. Já muitos produtos, enfim, fábricas operadas por robôs, etc. Certo? Nós vamos precisar do material humano ainda, os seres humanos, obviamente. Mas nós vamos tem fábricas na China operadas por robôs, certo? Então, nós temos aí, imagina só, gente, um fornecedor, um fabricante que opera com robôs. Não tem seres humanos lá. Tem robôs fazendo os cargos. Nesse momento, lá na China. Tá certo? Então, nós temos aí a área da tecnologia, ela é muito ampla, muito vasta, e nós vamos ter uma operação logística sofisticada. Como essa que eu acabei de falar para vocês aqui. O Brasil com a China, com essa parceria agora, eles querem fazer a bioceânica, que vai ligar. Por que bioceânica? É Pacífico-Atlântico, né? Vai ligar os dois oceanos do Brasil, que são banhados aqui, vai ligar do Brasil para o Porto de Peru, em Xangai. Então, vocês podem pesquisar depois na internet, que tem muitas notícias sobre isso. Tá? Então, olha a complexidade dessa operação logística. Para otimizar a logística, é essencial estruturar processos claros e eficientes. A padronização e a revisão contínua da cadeia de suprimentos melhora a produtividade e reduzem custos. É legal também que você tenha um produto padronizado, como esse que eu acabei de falar. Tem como exemplo o tênis que eu acabei de comprar. Então, é um produto, ele tem um certo estilo, ele tem um padrão de qualidade nele. Então, você enxerga nele qualidade. E ele é focado para o público-alvo que eu pertenço. Então, isso faz diferença. Equipamentos e tecnologia logística. Adotar tecnologia, olha lá. Tecnologias emergentes como IoT, Big Data, transforma a forma como operamos. Elas permitem uma análise mais precisa e estratégicas, baseadas em dados. Tá certo? Então, nós temos algumas profissões novas, o analista de dados, né? O analista estratégico de dados. Então, nós temos aí grandes conglomerados de empresas. Vocês devem estar ouvindo falar muito aí, né, na mídia, das empresas de tecnologia, as Big Techs, eles chamam assim agora, né? Big Techs. São grandes empresas de tecnologia, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, e assim por diante.
Então, são grandes empresas de tecnologia. Essas empresas de tecnologia trabalham com seus produtos de forma integrada. Elas têm uma cadeia, uma gama grande de informações. Então, nós temos aí grandes empresas de tecnologia, nós temos uma tecnologia muito disponível agora no mercado, nós temos a questão da inteligência artificial. Queira ou não queira, você ou não queira, você terá que entrar nesse universo. Cedo ou tarde, você terá que entrar no universo da inteligência artificial. Nós temos a inteligência artificial preparando tudo que é contratos, livros, livros, revistas. Nossa, tem uma série, uma gama de produtos aí que já a inteligência artificial produz carro na China. Então, você tem aí uma coisa, um mercado grande para trabalho. Um mercado gigantesco para você trabalhar, tá certo? Basta que você se especialize, se torne técnico, um técnico eficiente, um técnico que entrega resultados, que com certeza não vai faltar campo de trabalho para você trabalhar. Ainda mais agora com essa notícia dessa bioceânica que vai ligar a Bahia até o Porto do Peru. Então, você sabe, né? Já fiquem preparados, o profissional de logística vai ser altamente demandado. Ferramentas e equipamentos críticos. O WMS. Gente, eu falei para vocês aqui do Mercado Livre, tudo WMS, tudo WMS. O que é o WMS? É aquele leitor do código de barras. Tá? Você tem no mercado, quando você quer um produto, você quer saber o preço do produto. Você não vai até o caixa perguntar o preço daquele produto. Geralmente, você que vai ao supermercado, você vai lá, tem aquele monitor de WMS, que a gente chama, né? Que é o pessoal, algumas pessoas chamam de infravermelho, né? Aí você não sabe o preço daquele produto. Antigamente, você tinha que ir até o caixa perguntar qual é o preço desse produto? Ia perguntar para o caixa, para a moça que ficava lá no caixa. Hoje em dia, não. Tem lá aquele totem, né? Geralmente, que faz a leitura em infravermelho. Você passa o código de barra do produto e ele te dá o preço na tela do produto. É disso que nós estamos falando. E já evoluiu para muito mais. Americanas, eu estava vendo outro dia, pessoal, não tinha mais caixa lá, na Americanas. Tinha totem, os totens, igual ao McDonald's. Você vai no McDonald's, você pede um lanche lá. Você pode pagar no caixa direto, ou você pode ter um totem, chama-se totem. Está lá com os produtos disponíveis, você escolhe o produto que você quer, ele te pergunta como você quer pagar, e você vai lá e escolhe. Se você quer Pix, dinheiro, cartão de crédito ou débito, você come o seu lanche lá no McDonald's, ele te emite o pedido, isso é o WMS que eu estou explicando para vocês, tá? Ele te emite o pedido, você aguarda, o pessoal lá do McDonald's vem com o seu lanche quentinho para você. Você não foi no caixa, você comprou no totem. E assim está sendo feito em várias partes do Brasil. Americanas, por exemplo, você não compra mais nada ali, você não vai pegar a fila do caixa. É possível você sair da loja já pagando. Algumas empresas têm feito isso, tá? Por enquanto ainda não está muito diverso aqui no Brasil. Mas você não vai ter mais o caixa ali, ali para atender. Você vai pegar os seus produtos, seus pedidos, e você vai simplesmente passar no balcão, vai ter lá um leitor de código de barras, não vai ter o profissional caixa. Esquece, algumas profissões, se preparem que elas vão desaparecer, tá? Uma delas é o caixa de supermercado. Se eu tenho um leitor de WMS ali, por que eu tenho que ter o caixa ali? É uma questão de educação, de cultura. No Brasil nós não temos ainda, mas nada do que o tempo não reverta essa situação. Pode ser que o sindicato, entrando com ação, etc., exija a presença do caixa no supermercado. Mas se eu tiver o balcão ali, eu tenho um balcão, eu tenho um leitor de WMS. O leitor de WMS vai me fazer a leitura dos produtos que eu comprei. Vou passar pelo WMS. Existem câmeras me filmando para saber se eu estou realmente passando. Não vai pensando que é assim qualquer coisa, de qualquer jeito não, tá? O caixa está me filmando ali. Eu estou passando produto por produto, ali no leitor de código de barras. Por que eu tenho a figura do profissional que fica no caixa? Compreende o que eu estou falando?
Então, nós estamos a caminho de uma evolução tecnológica muito grande. Você, profissional, que está fazendo o seu curso agora de técnico em logística, preocupe-se em se especializar em áreas tecnológicas, procure conhecimento, aperfeiçoamento, porque vai ser necessário. Porque, como eu estou falando, você não vai ter a figura do caixa lá no mercado. Se você tem um leitor de WMS na porta do mercado, por que você o caixa ainda? Talvez por uma questão de educação da população, talvez por uma questão ainda que não foi bem resolvida com o sindicato. Vamos fazer o que com essa massa que vai ser demitida, que vai sair do mercado, etc. Então, o sindicato vai para cima. Não vamos aceitar, tem que ter o caixa lá no mercado, etc., por causa de geração de empregos, de renda, etc. Então, há uma série de questões levantadas aí. Mas se você tem o WMS no caixa, você não precisa mais de uma pessoa ali trabalhando. E aí você passa o pedido, passa o leite, passa o feijão, passa o arroz. No final da compra, ali aponta no totem, ali, no caixa mesmo, eletrônico, o quanto ficou a sua compra, e se você vai pagar em crédito, débito, Pix, ou dinheiro, etc. Talvez dinheiro não, porque você vai estar lidando com o físico. Mas para pagamento em crédito, débito, Pix, etc., ou cartão da loja, até muitas vezes, você vai ter facilidade para você só passar suas compras e usar o seu cartão ali e pagar e pronto. E vai levar para sua casa. Já há muitos anos, isso desde a década de 90, se não me engano, ou nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem frentista no posto. Você tem aqui no Brasil. Você não tem frentista. Você vai, paga o valor que você quer de combustível, você saca lá, a bomba de combustível é desbloqueada e você abastece o seu carro no volume que você pagou o seu combustível, o tanto do dinheiro, do montante lá que você usou para pagar. Se você abasteceu 10 litros, a bomba, de forma automática, libera para você 10 litros. Você mesmo vai lá, coloca lá a mangueira no seu carro e abastece. Tá certo? Algumas empresas podem não... Alguns sindicatos, nós temos a questão sindical aqui no Brasil que é muito forte. Podem não concordar exatamente com esse tipo de dispensar. Por exemplo, nós tivemos, alguns anos atrás, a discussão sobre o cobrador de ônibus. Hoje, praticamente, não existe mais cobrador de ônibus. Não existe mais cobrador. Os cobradores tiveram que fazer cursos para ampliar a carteira lá. Se você tinha uma carta de habilitação, você tinha que tirar. E se você tinha já habilitação, você passava para uma categoria D, podendo dirigir o ônibus. Então, quer dizer, cadê o cobrador? Não existe mais. Então, assim, algumas profissões, à medida que a tecnologia vai avançando, elas também vão deixando de existir. E você, profissional de logística, está inserido nesse meio. Você tem que fazer a ponte, a transição entre aquilo que é possível ser feito. Obviamente, é possível ser tecnológico. Tem empresas, por exemplo, que você não tem mais o ponto eletrônico para bater. Você usa um aplicativo. E aí você tem o seu ponto registrado via aplicativo. Tira uma foto, uma selfie lá de você no local, o seu ponto eletrônico já é registrado. Muitas empresas estão dispensando aquela máquina. Cadê aquela máquina para você bater o ponto lá, põe a digital? Não tem mais. Você está com o celular, você está no local, a empresa rastreia o seu ponto de localização, não é isso que está acontecendo? Localiza você, e aí você consegue, você faz seu registro digital, tá certo? Então, a tecnologia, ela avança, e ela é importante para a operação logística. É importante, tá certo? Automação nas operações. Acabei de falar para vocês, fábricas operando com robôs, fábricas operando por intermédio de robôs, não tem mais pessoa humano lá, tem robôs fazendo carros. Equipe de gestão de talentos.
Papel da equipe na logística eficiente. Uma equipe bem treinada, motivada, é fundamental para alcançar eficiência nas operações logísticas. O papel de cada membro deve ser claro e suas contribuições reconhecidas. Então, eu já trabalhei numa situação em que, por exemplo, eu tinha que fazer um trabalho que não era exatamente o que eu queria fazer. Era um trabalho da contabilidade, que é o famoso, quem conhece sabe o que eu estou falando, lançamento de notas fiscais. Então, eu não gostava desse tipo de trabalho. Eu queria fazer o meu trabalho, que era focado em fornecedor, em reuniões com o fornecedor ou fornecedores. Esse era o meu trabalho. Mas eu tinha que fazer esse outro trabalho, pegar a nota fiscal que chegava, aí tinha lá o SAP, depois vocês podem pesquisar aí, o SAP lá na empresa, que é um sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos, que é um software, né, que você usa as empresas, as grandes empresas todas têm. E aí eu fazia o lançamento lá das notas fiscais, em tempo real. A contabilidade não queria cuidar desse trabalho. Também tem muito isso, você vai trabalhar em situações que meio que a área da logística, como posso dizer para vocês, dependendo da estratégia da empresa, ela vai acabar sendo uma área que absorve outras áreas. Então, por exemplo, a minha área não tinha como eu era da área da logística, mas eu tinha contabilidade para lançamento de notas fiscais. Mas o que acontece? Se eu passasse para a contabilidade o volume de notas fiscais que eu recebia para eles fazerem o lançamento no SAP, o que ia acontecer? Eu ia sobrecarregar aquela área. Então, começa a perceber isso. Às vezes você vai ser aquele profissional que desafoga outras áreas. Vão contar com seus serviços para você desafogar outras áreas. Não necessariamente você vai estar focado o tempo todo na logística, tá? Porque aí você vai precisar fazer um serviço burocrático que existe dentro das empresas, que é a questão do controle de notas, de notas fiscais, controle de pedidos, etc. Então, nem tudo vai para áreas corretas, dependendo da empresa. Às vezes, você, como profissional, vai ter que absorver essa área, vai ter que cuidar de gerenciar isso aí, tá certo? E por quê? Porque a outra área vai precisar se preocupar com demandas maiores. Então, imagina só, eu pegar aquele calhamaço de nota fiscal, entregar tudo para o departamento de contabilidade e fazer o lançamento. Ia ficar mais complicado para eles, ia sobrecarregar. Eles iam ter dificuldade de fazer esse lançamento, mais de 100 notas. Então, ficava muito complicado. Eu tinha que fazer a minha parte também. Então, eu era um profissional de logística requisitado. Por quê? Eu sabia operar uma outra parte também. Com o seu esforço, com a sua dedicação, a área de logística só tem a ganhar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa proativa, que isso é comportamento, tá? Se você não tem esse comportamento, você vai ter que passar a ter. Por favor, se você for aquele profissional proativo, o que eu quero dizer com isso, profissional proativo? Que não fica esperando os outros mandarem. Você é aquela pessoa agitada, que, sabe, se é para trabalhar, gente, entenda uma coisa. Muitas vezes você está numa empresa que as pessoas, elas podem não gostar tanto de você, tá certo? Às vezes as pessoas acham você até chato. O que as pessoas gostam de você lá? O seu trabalho. É o seu trabalho. É disso que nós estamos falando aqui. Muitas vezes está numa empresa que as pessoas gostam do seu trabalho, porque você é eficiente, você é eficaz, você resolve as coisas. Então, se você é esse profissional, não importa quem você seja, mas se você é aquela pessoa, um resolvedor de problemas, a empresa passa a ver você com muito bons olhos. Eu me recordo que eu entrei numa empresa, isso foi mais recente, tá? Todo mundo gostou do meu trabalho. Todo mundo. Mas por quê? Porque eu sou aquele cara que vai para cima. Então, pô, não tenho carro para ir. Ah, eu vou de carona, então. Eu sou assim. Ah, mas tem a profissional que trabalhou comigo falou na minha cara, se tiver o carro para você ir, você vai. Se não tiver, você fica aqui. Como assim, gente? Não é assim que funciona. Como é que eu quero impressionar as pessoas com o meu trabalho? Você está vendendo o seu trabalho quando você está numa empresa. Então já fica a dica, tá certo? Fica a dica. Se você for aquele profissional proativo, motivado, tá?
você vai ter um campo de trabalho. As pessoas vão querer estar com você, vão gostar. Porque, na verdade, quando você é contratado por uma empresa, você é contratado porque não é porque eles gostam de você, acharam você bonito, bonita. Não tem nada a ver. Eles querem o seu profissionalismo. Eles esperam de você o melhor. Então, quando eles veem que você é uma pessoa dedicada, que você está ali para trabalhar mesmo, para mostrar o seu empenho, eles, que nem a exemplo do que eu acabei de falar, todo mundo gostou do meu trabalho. Mas por quê? Eu não medi esforços. Eu não fiquei naquela, se tem o carro, eu vou. Se não tem, eu não vou ficar parado. Não. Vou de carona. Quem pode me levar? O próprio motorista que eu vou fiscalizar. Então, eu fui lá, fui para cima. Tá certo? Fui para cima. Você tem que ir para cima, gente. Vai para cima daquilo que você quer, do seu sonho, de realizar o seu sonho, dos seus objetivos. Fica a dica para vocês. Se você fica esperando o pessoal mandar você fazer, vai ficar complicado, tá certo? Fica muito complicado você lidar com pessoas assim. E você é contratado, não é porque acharam você bonito, você bonita, tá certo? Você pode até ter uma beleza física, uma beleza que de repente atraiu lá a pessoa que está te entrevistando, gostou, simpatia, empatia, você demonstrou certas habilidades na entrevista, mas, na verdade, o que o pessoal gosta é do seu trabalho, do seu dinamismo, da forma como você age com as coisas, tá certo? E você não vai ficar na fila do desemprego muito tempo, porque sabe que você é um profissional que pode contar. Então, a equipe, cada membro deve ser claro, suas contribuições reconhecidas. Então, como eu não tinha muito a minha contribuição reconhecida, eu ficava insatisfeito, tá? Voltando ao assunto lá das notas fiscais. Por quê? Eu vi o pessoal, todo mundo fazendo aquilo que gostava, assim, dentro da área, e crescendo. E eu ficava ali, meio que para trás no negócio. Não agregava na minha carreira, assim. Eu falava, pô, o que eu estou fazendo aqui de relevante na empresa? E a demissão veio, tá certo? A demissão veio, porque você começa, existem outros fatores psicológicos, você não se sente contemplado na empresa, você não se sente bem mais, e aí vai passando o tempo, eu fiquei um tempo, mais ou menos uns 3 anos lá, e não quis mais, eu desgostei, tá certo? Porque se era para fazer uma coisa, era só, não tinha uma clareza, né, exatamente de qual era o meu papel dentro da organização. É isso que eu quero que vocês entendam. Não foi culpa minha. A organização me tratou dessa forma, tá certo? Coube a mim, que era o empregado na época, tomar a melhor providência possível. Qual a providência? Encontrar outra forma de trabalho, um outro emprego. Isso acontece muito, gente. Isso acontece muito. Então, existe uma questão aí que, por um lado, envolve a questão da equipe onde você vai trabalhar, o papel da equipe na logística eficiente, é bom você ter isso claro, você, quem é que está na sua equipe? Quem que agrega mais na sua equipe? Esses vão ser os líderes que vão trabalhar com você? Ou você vai simplesmente colocar, não vai montar um time para você trabalhar? Então, você vai ser afetado. Então, você tem que saber. E aí, uma vez que você delimitou qual que é a sua equipe, quem vai trabalhar com você na sua equipe, cada um tem que saber estrategicamente qual é o seu papel. Qual que é reconhecer a contribuição que aquela pessoa dá, reconhecer, é importantíssimo, é algo muito, muito legal. É bom você se sentir. Poxa, quando o pessoal começou a elogiar o meu trabalho, eu me senti envaidecido por aquilo. Tive uma sensação muito boa, tá certo? As pessoas começaram a reconhecer o meu trabalho. E isso fez toda a diferença na minha vida. E até hoje faz. Então, vamos lá. Próximo. Investir no desenvolvimento profissional da equipe garante que todos estejam atualizados com as melhores práticas. Oferecer treinamentos regulares e oportunidades de crescimento promove um ambiente de aprendizado contínuo. Então, assim, você vai preparar pessoas também, né? Isso é importante. Treinamento. Fazer questão de preparar alguém para estar no seu lugar, obviamente, você vai dominar uma área. Você domina uma área de logística, por exemplo, né? Nós estamos falando aqui de operações logísticas. Mas se você domina uma área,
você como profissional tem a obrigação de passar aquele conhecimento para uma pessoa que vai te substituir. Por quê? Porque se você ficar doente ou se você sair da empresa, você não deixou aquela empresa que você trabalhou na mão. Tá certo? Faça tudo o que puder fazer para preparar pessoas, treinar pessoas capacitadas para substituir o seu lugar. Seja um profissional de logística responsável. Tá certo? Então, peraí, se eu sair daqui hoje, quem pode ficar no meu lugar? Fulano. Por quê? Porque as coisas mudam, pessoal. Hoje você está trabalhando numa empresa, de repente aparece um salário melhor, você quer trabalhar em outra. Então, tudo isso faz parte. Então, você tá se desenvolvendo, e se capacitando profissionalmente. Então, prestem bastante atenção sobre isso. Peraí, quem vai me substituir se eu não estiver aqui mais na empresa? Então, tem a Ana, tem a Maria, tem o José, tem o João, tem o Pedro, tem o Carlos, etc. Não importa. Essa pessoa está preparada para me substituir. Se eu não vier hoje, se eu precisar faltar, essa pessoa pode ficar no meu lugar. Então, tem a preocupação. Não fica com essa de, eu não vou passar conhecimento, não. Eu não vou mostrar tudo o que eu sei. Para com isso. Tem gente que faz isso, credo. A cultura organizacional... Cultura organizacional positiva, motivadora, aumenta a satisfação dos colaboradores na retenção de talentos. Um ambiente onde a inovação e a colaboração são incentivadas resulta em uma equipe mais engajada, pronta para enfrentar os desafios da logística. Então, nós tratamos aí de 5 pontos importantes, tá certo? O escopo, a ideia, para resumir, né? De forma resumida, vimos hoje, durante essa aula, né? O escopo, que, só para resumir, tá? O escopo, vou pegar aqui. Só para revisar para vocês, tá? Vamos lá. Escopo das operações, que diz respeito às ideias, ao porquê de você ter a sua cadeia de suprimentos, de você ter a sua operação logística, o motivo da sua operação logística. Começa pelo escopo. Como é que esse produto vai chegar, de que forma. Depois, segundo ponto, a estrutura da cadeia de suprimentos. Qual vai ser a estrutura? Vai ser importado? Vai ser entregue ali pelo mar, depois do porto até o centro de distribuição? Segundo ponto. Terceiro, equipamentos e tecnologia na logística. E quarto ponto é a gestão de equipes. Então, eu vou resumir para vocês. Eu vou colocar um resuminho aqui, tá certo? Então, durante essa aula, nós vimos essas questões aí. A gestão da equipe, gente, é importantíssima, tá? Não adianta você trabalhar numa equipe que o profissional lá não está motivado, está desmotivado. Então, nós temos que ter bons hábitos no local de trabalho. Empatia, proatividade, são todas habilidades. Você não tem tanta empatia. Você pode desenvolver mais empatia. Você não tem tanta proatividade. Você é uma pessoa mais centrada, mais calma, mais quieta. Você pode desenvolver proatividade. Então, por exemplo, existem empresas que eu estava vendo por aí, que acontece? Elas exigem habilidades das pessoas. Habilidades. Habilidade, pessoal, não é um dom. Eu já falei isso aqui em outra aula, acho que foi o ano passado. Habilidade, ela não é um dom natural que a pessoa nasce. Habilidade, você pode desenvolver ela. Eu tenho habilidade em digitação. Eu sou muito rápido em digitação. É uma habilidade que não é um dom, você desenvolveu ela, tá certo? Ser proativo, ser mais engajado, são habilidades. Não significa que você tem o dom para ser habilidoso ou o dom para ser proativo. Significa que você pode desenvolver
essas e outras habilidades, tá certo? Então, é muito importante, é muito importante. E outra coisa, e falando de equipe, ninguém gosta de trabalhar numa equipe que não é reconhecido, que não é valorizado. Seguramente essa pessoa, ela vai estar de olho no mercado, procurando oportunidades. Por quê? Porque não se sente valorizado. O profissional, ele quer se sentir valorizado. Ele quer tanto na forma, no tratamento pessoal, tanto no tratamento pessoal, quanto na questão financeira. É de dinheiro que nós estamos falando. Então, eu trabalhei numa empresa que por atingir metas, eu ganhava folga. Às vezes eu ganhava 2 dias de folga. 2 dias de folga na mesma empresa. Eu ganhava bonificação em dinheiro. Por exemplo, tem o meu salário mais R$ 200. Faz diferença, pessoal. Parece pouco dinheiro, mas faz diferença. R$ 500 de bonificação. Mas, assim, de coisas muito simples, um bom atendimento, por exemplo. Um bom atendimento, uma boa classificação do cliente já me garantia um recurso financeiro maior no final do mês. Uma folga, por exemplo, às vezes tinha que trabalhar de sábado, tá certo? Aí, como eu ganhava 2 folgas por premiação, eu folgava sexta e sábado. Aliás, eu ganhava, às vezes tinha que trabalhar no sábado. Então, eu ganhava sexta e sábado e domingo. Ou seja, eu ficava em casa 3 dias. Podia ficar em casa com o prêmio da folga 3 dias em casa, certo? Aí eu fazia uma coisa que eu gostava. Lia um livro, assistia um filme, etc. Então, a equipe tem que ser motivada. A equipe que você vai trabalhar ela tem que ser motivada, tá certo? Um elogio, por exemplo, não faz mal. Não elogiar a pessoa, tá certo? Bom, eu ia falar um ponto aqui, mas depois eu vou explicar com mais calma. Mas, para finalizar, que é o último ponto aqui, que a equipe motivada e treinada é fundamental para a operação logística. Então, por exemplo, você fazer aquele elogio sincero ao trabalho de uma pessoa, o reconhecimento do trabalho de uma pessoa dentro de uma equipe é papel fundamental. Quem que vai ficar numa equipe desmotivado, triste, chateado? Tá certo? Então, você pode ter certeza, se essa pessoa recebe esse tratamento, seguramente ela vai ficar olhando o mercado de trabalho. Tá? E aí, na melhor oportunidade que surgir, vai embora. Por quê? A pessoa quer ser reconhecida, a pessoa ela quer receber ali um tratamento que ela entende por digno, obviamente, né? Lógico que a empresa tem os seus limites também, nem tudo é para mim. Mas, poxa, quem não quer trabalhar numa equipe que é motivado? Quem não quer trabalhar numa equipe que recebe folgas por bom desempenho, como eu recebia? Ou uma melhor remuneração, uma maior remuneração por desempenho. Então, fica a dica, pessoal. Vai montar a equipe, vai trabalhar numa equipe, a equipe tem que ser motivada, desenvolvimento, capacitação profissional, a cultura organizacional e motivação para as pessoas, depois eu vou aceitar aqui esse lado, tem que ser um ponto comum. Ninguém quer ficar num lugar que fica sendo chateado o tempo todo. Enfim, as pessoas gostam de ser motivadas. Então, uma folga, por exemplo, a mais é interessante. Um prêmio no final do mês por bom desempenho, um benefício ali é maior. Às vezes não é nem tanto dinheiro assim, mas, poxa, faz diferença. Uma equipe, na logística, você pode perceber, é extremamente legal o profissional se sentir motivado, é extremamente benéfico para a empresa, a motivação do profissional. Então, que isso seja uma cultura organizacional, uma cultura no Brasil também, tá certo? Ninguém quer ficar no lugar sendo chateado, sendo amolado o tempo todo. O pessoal quer ser motivado, quer sentir que está fazendo parte da equipe. Então, às vezes, por exemplo, como é que eu me sentia parte da equipe? Quando a minha gestora tinha uma reunião comigo, pessoalmente. E essa reunião, ela tratava exclusivamente de como eu estava me sentindo na equipe. Então, era uma reunião só para mim, uma vez por mês.
uma reunião só comigo. Olha, hoje eu vou ter falando uma reunião só com você. É muito legal isso. Aí a minha gestora falava. E ali, a gente chamava de round table, essa reunião. E aí o que acontece? Nos round tables, a gente tinha ali a noção clara do que era esperado da empresa e a nossa participação. Ali era feito, olha, estou gostando muito do seu desempenho, estou gostando muito de como você tem trabalhado. Os round tables era sempre assim. Às vezes tinha um chocolate ali para me comer, ali no pessoal, etc. Mas no meu caso, ela colocava em cima da mesa, assim, a minha gestora, a Mariana, ela sempre me tratou muito bem. Aí ela, olha, estou gostando muito da sua participação, realmente você tem trazido valores importantes para a empresa, na questão do reconhecimento dos clientes. Então, tudo isso é legal, pessoal. Eu saio eu saio daquela reunião com a clareza do que eu estava fazendo, se estava certo, se não estava, o meu procedimento na empresa, porque às vezes está ali perdido, né? Então, para resumir, pessoal, vou terminar aqui a aula, vou encerrar aqui essa aula. Eu quero aqui agradecer a participação de todos, quero agradecer a participação de cada um de vocês, e nós nos vemos aqui na próxima aula. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação de todos e tenham todos uma boa noite. Obrigado.